Polônia, 1942. O mundo vive a Segunda Guerra Mundial. Félix, narrador-personagem, é deixado em um orfanato católico por seus pais judeus. Após o internato de 3 anos e 8 meses, um menino decide fugir, determinado a reencontrar a família. A partir daí, vamos sendo apresentados à história de Félix, com experiências perturbadoras e emocionantes, à medida que o menino se vê diante das realidades mais brutais e horripilantes do Holocausto. Uma vez, embora nos remeta à expressão que introduz os contos de fadas, não é uma história encantada, mas um romance ficcional inspirado em fatos reais. Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas. Porém, ao apresentar o tema sob o ponto de vista de uma criança, o autor consegue abordar o assunto de forma delicada num livro emocionante. A dura realidade vai surgindo aos olhos de Félix ao presenciar cenas que lhe custa entender. Afinal, é o olhar inocente de uma criança que ainda não conhece a brutalidade da guerra. A intolerância, o racismo, o nazismo, a perda, a morte, a perseguição, o luto, tudo vai se descortinando aos poucos. Diante de tanta dor, a imaginação de Félix se torna o seu principal antídoto, proporcionando a fuga da realidade, momentos de paz e até salvação. Entre as várias mensagens incríveis que o livro traz, uma das mais emocionantes é sobre o verdadeiro valor da amizade. Apesar do medo e do sofrimento, Félix encontra pelo caminho pessoas que são exemplos de coragem, amor e dedicação. Representações de cidadãos que, na vida real, fizeram a mesma coisa, arriscaram suas vidas para salvar outras pessoas ou para defender o ideal. Vale ressaltar que, durante boa parte da história, o que mantém o menino vivo é o seu objetivo, encontrar os pais. Está aí um grande tema para ser abordado com a turma, a necessidade e a importância de se ter objetivos na vida. Ao final do livro, Morris explica que a obra é ficcional, mas que foi inspirada em fatos reais. Seu avô judeu, nascido na Cracóvia, emigrou antes da Segunda Guerra Mundial, mas seus familiares que ficaram morreram. Um livro, O Médico Judeu, Janusz Korczak, que dedicou a vida a cuidar de jovens, foi outra inspiração que o autor teve para escrever uma vez. O médico cuidava de 200 crianças judias no orfanato. Em 1942, quando os nazistas assassinaram esses órfãos, ele teve a chance de ser libertado, mas preferiu morrer com os pequenos e abandoná-los. Ao terminar a leitura do romance, o leitor demora a se desligar das impressões que tem de Félix, porque é um personagem forte. Suas atitudes, sua coragem, sua bondade, o jeito positivo com que encara os problemas são lições de vida que marcam bastante. Morris Gleitzman nasceu na Inglaterra em 1953 e emigrou para a Austrália em 1969. É um dos autores mais bem-sucedidos da Austrália e nos mais de 20 países onde seus livros também foram publicados. Gleitzman começou sua carreira como roteirista de séries de televisão. Em 1985, escreveu seu primeiro romance infantil e desde então já recebeu diversos prêmios. Seu livro mais conhecido e que se tornou best-seller internacional é 2 Weeks with the Queen, 2 Semanas com a Rainha, que já foi inclusive adaptado para o teatro, com muitas temporadas de sucesso. Entre os temas que aborda estão questões polêmicas como divórcio, AIDS e morte. Ele consegue retratar tristeza e sofrimento com matizes de delicadeza, humor e situações inesperadas. Seu estilo narrativo é sucinto e vigoroso. Reflete sua experiência em escrever roteiros de comédia para televisão. Os personagens infantis de Gleitzman são geralmente amáveis e bem intencionados, mas entram em todos os tipos de confusões e dificuldades. A leitura, de uma vez, abre a possibilidade de pesquisa sobre acontecimentos muito recentes na história, mas que parecem quase uma ficção para quem não viveu ou não leu a respeito. O debate sobre o assunto irá reafirmar a importância do compromisso de cada cidadão com o conhecimento, a fim de nunca mais permitir que atrocidades possam ocorrer contra qualquer povo, em qualquer época. Além disso, o livro dá margem para que sejam trabalhados diversos temas importantes na formação das crianças: autoestima, coragem, respeito, resiliência, amizade, esperança. Solicitar uma pesquisa sobre o Holocausto para apresentar o tema à turma e falar sobre o que significou na história da humanidade.
pesquisar e selecionar entrevistas de alguns sobreviventes do Holocausto para ser compartilhado com a turma. Pesquisar quem foi Adolf Hitler e as consequências de suas ações sobre o mundo. Fazer uma sessão de cinema para os alunos com um dos filmes que abordam o tema, como A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado, O Diário de Anne Frank, Escritores da Liberdade, A Vida é Bela, O Pianista, A Lista de Schindler. Apresente aos alunos os elementos que compõem a narrativa e a importância de cada um deles. Narrador, personagens, tempo, lugar, enredo, clímax, desfecho. Inspirados no romance, sugira a criação de poemas. A prática textual e de mudança de gênero será enriquecedora para os alunos. Será excelente externar sentimentos e opiniões, trabalhando a subjetividade. É uma boa oportunidade para pesquisar outros heróis reais, pessoas que se doaram em prol do outro, exemplos positivos a serem seguidos no bairro, na comunidade, no país. Depois, podem expor as pesquisas em murais e apresentar para toda a escola. Escrever músicas com os seguintes temas: respeito ao direito dos outros, tolerância, amor ao próximo, solidariedade, altruísmo, superação. Fazer a adaptação do romance para a história em quadrinhos, escrevendo resumo, roteiro, balões de falas e desenhos. Vai ser divertido. A partir de algumas frases do romance como: todo mundo merece ter alguma coisa na vida, pelo menos uma vez. Essa história salvou a minha vida. Uma vez os nazistas encontraram o nosso porão. A turma pode criar histórias que serão dramatizadas e apresentadas na escola, com figurino, cenário, iluminação. Convidar a comunidade para assistir, famílias, vizinhos, funcionários. O livro Uma Vez traz um tema que permite um belo trabalho interdisciplinar. Por exemplo, os professores de História e Geografia podem falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mostrar como as pessoas são afetadas com a guerra, como e por que ela começou, mostrar a organização geográfica da Europa e onde ficam os países diretamente envolvidos no combate, e onde fica a Polônia, país no qual Félix nasceu. O desejo de Adolf Hitler de que a Alemanha fosse formada apenas pela raça ariana originou um extermínio em massa de pessoas, em especial judias. A partir daí, o professor de ciências pode focar no conceito de eugenia, proposto em 1883 pelo antropólogo inglês Francis. A história da ciência, desde o século XIX, desvenda o que havia por trás do conceito de eugenia e como ele foi utilizado em diversos países no controle da população considerada, na ideologia da época, improdutiva, infértil e inferior. Revisitar a história de personagens como Félix nos faz pensar no valor da liberdade e na importância de resistir ao preconceito, seja racial, religioso ou de gênero. Todas as reflexões podem ser desenvolvidas em aulas de filosofia, língua portuguesa, redação, literatura e arte, a partir das atividades já propostas aqui.